Então nós vamos fazer a prece de abertura. Primeiramente, nós vamos elevar os nossos pensamentos até a espiritualidade, até Deus, até Jesus, aos nossos protetores e a todos os nossos amigos da espiritualidade que trabalham por essa casa, que nos dão a proteção espiritual necessária em todos os trabalhos, não só no dia de hoje, como no decorrer de toda semana. Então, para isso, nós vamos pedir a eles a proteção espiritual para a noite de hoje, para a nossa palestra da noite, depois os passes, depois as aplicações, o nosso TCA. E que durante a palestra nós possamos estar com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, pedir pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas aflições, seja elas materiais, seja elas espirituais, e que assim, durante o tratamento, durante a palestra e nos outros trabalhos, assim, possamos receber com toda a fé, com todo o desejo de ajuda, e que também possamos nos lembrar dos nossos lares, dos nossos familiares, por aqueles que saibamos também que se encontram necessitados, né? Que os nossos pensamentos possam ir até eles e com toda certeza a espiritualidade também irá lá, até a cada um, e todos, assim, o receberão nos seus ares. E também a direção da casa nos pediu, né? Como sabemos, no dia de hoje, né, tivemos o desencarne da nossa irmã, né, tão jovem. A direção da casa nos pediu para que durante as orações seja pedido, né, para que ela possa ser conduzida até a espiritualidade, seja amparada assim pela espiritualidade, pelos nossos amigos, né, espirituais que trabalham por essa casa, né. Vamos pedir por seus familiares, né, que com certeza devem estar, né, no dia de hoje muito tristes, né, por essa perca. Quem de nós assim não ficaria, né, por uma perca material? Mas sabemos, né, que Deus sabe o que faz. Então façamos a nossa parte, né? Pedimos assim para os familiares, né? Pedimos para o nosso irmão Simval, que é tio, né? Nós assim agradecemos, né? E vamos assim passar para o início da palestra. Vamos fazer assim a oração do Pai Nosso, né? E durante o Pai Nosso, pedimos assim por esses nossos irmãos. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. venha Venha a a nós nós o vosso reino. seja Seja feita a vossa vossa vontade, assim assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Agora, Eduardo vai fazer a palestra da noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Já aproveitando aqui o ensejo das orações pelo falecimento, aproveitem, eu como profissional de saúde, profissional da educação física, se consultem, façam seus atendimentos médicos, procurem estar plenos de saúde.
A religião, o espiritismo ajuda, mas não dispensa que a gente esteja sempre procurando o nosso melhor, tá? Então, essa é uma orientação enquanto profissional. Pois bem, para hoje, da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a moralidade na perspectiva tanto da psicologia como na perspectiva do espiritismo, a moral teológica, moral cristã. Hoje eu preparei alguma coisa que vai tangenciar, vai estar abordando mais de uma forma mais incisiva, principalmente com a ascensão dos discursos de ódio. Essa. Tá bom assim, pessoal? Conseguem ver? Vamos ver. Isso. Tá ótimo. Aí você ingressa. Bom, não é novo, não é novidade, embora o termo seja mais moderno, nós, enquanto seres humanos, enquanto espécie humana, vivenciamos isso ao longo das eras. Povos querendo guerrear com povos, aqueles que tentam ser melhores, têm a supremacia, querem sempre diminuir o próximo para que ele precise, de alguma forma, se manter. E aqui tem o adendo, o homem de bem. Por que o homem de bem? Das duas formas, está os discursos de ódio, e aqui está faltando uma aspas, mas é o homem de bem. Discursos de ódio porque são diversos tipos de agressões, de violências, de ódio destilado, mascarados em, às vezes, numa fala mansa, às vezes na raiva, às vezes naquela ideia de que, eu sou muito franco. Quando eu não gosto, eu falo mesmo, mas isso é só essa educação. Então não é bem assim. E com relação ao homem de bem, não é porque eu estou sempre num centro, não é porque eu estou sempre numa igreja, num templo, que eu apresento ao mundo uma figura austera, uma figura ímpia, limpa, que eu sou um homem de bem. Para quem já está no espiritismo há mais tempo, e para quem está começando também, já deve ter percebido e ouvido diversas vezes. Controle seu pensamento. Tudo é energia. A emanação do pensamento negativo, porque eu não gosto, ou deixo de gostar, ou porque eu abomino tal pessoa, já te mostra que estamos longe daquilo que é dito pelo Evangelho, que é dito pelas Escrituras desde a advinda de Cristo. Mas vamos lá. O que eu trouxe hoje? O discurso de ódio, né, uma conceituação mais legal. O homem de bem, à luz do espiritismo. E o homem de bem versus o discurso de ódio. E aqui, o conceito legal do discurso de ódio é qualquer tipo de fala, ofensa, discriminação, diminuição que eu venha a atacar religião, etnia, gênero, raça, enfim, qualquer coisa que eu tente, que eu incida em diminuir, ofender ou preconceituar outras pessoas. Seja também a partir de piadas que, aliás, tem uma coisa bem fácil. Piada, se só uma pessoa ri, não é piada, é ofensa. Piada é onde todos se divertem, onde todos estão acolhidos e são elevados. E isso é um discurso de ódio. Dentro desse conceito de discurso de ódio, nós temos a lei do racismo, que ela aborda toda essa tipificação de ofensas, agressões, vilipêndios, enfim, de toda essa conceituação legal, está amparado por essa lei aqui, que é a 7.716/89. Mas nós tivemos uma atualização em 2024 também dessa lei. Tá bom? Então, é a conceituação legal. Dentro do Espiritismo, nós temos alguns trechos que eu trouxe, mas a priori é tudo que foge à lei de Cristo. Cristo falou, amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo, ao próximo como a ti mesmo. Qualquer coisa que fuja a isso já pode ser tomado como discurso de ódio e já vai contra o conceito de homem de bem. Mas o que é o homem de bem? Mas antes de mais nada, o discurso de ódio, aqui foi a ONU quem trouxe, são postagens
oficiais que estão tanto no Twitter como no Instagram da ONU. Qualquer tipo de comunicação que ataque ou use linguagem discriminatória com referência a um grupo, uma pessoa ou um grupo com base em religião, etnia, nacionalidade, cor, enfim, qualquer coisa que venha a atacar. E aqui, o secretário-geral da ONU ele coloca assim, olha como isso é importante. Nunca devemos esquecer a facilidade com que o discurso de ódio pode se transformar em crime de ódio. E o que é crime de ódio? O Brasil é o país que mais mata o público LGBT e as demais letras. O Brasil é um dos que mais está envolvido em crimes de racismo. E racismo não é somente como posso dizer? Não, é só branco e preto e com relação à etnia. Não existe racismo reverso, mas eu falo assim, não é somente o branco que faz a ação do racismo. A pessoa preta também faz o próprio racismo contra a sua raça. Então, é o discurso, é o ato que incide na criminalização que é preocupante. E o crime de ódio, nós temos aí tantas guerras que estão acontecendo. É claro, nós temos aí a Rússia, o Irã, Israel, mas na África acontece guerras e a gente nem fica sabendo. Por quê? A África ninguém quer saber, né, gente? É um país que está lá, ninguém se preocupa. E olha só, a própria mídia já mostra o quanto eles se importam menos com alguns tipos de raça. Não é importante para a mídia. E nós temos aí, na África ainda, nós temos locais que existem ditaduras que matam, que promovem o apartheid, que, enfim, toda sorte de crimes e mortes violentas. Mas e o homem de bem? O que o homem de bem, à luz do Espiritismo? Isso daqui está no capítulo 10, se eu não me engano. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Agora eu vou fazer uma pergunta bem insidiosa. Quem aqui consegue fazer isso? Quem conseguir, levanta a mão, por favor. Sabe por quê? Essa resposta é mais fácil. Nós estamos ainda num processo de construção, de burilamento. Nós estamos ainda num período de transição para uma terra regenerada, mas por enquanto ainda estamos no mundo de provas e expiações. E esse erro que eventualmente nós cometemos, eu falo por mim, eu cometi muito desses erros. Nossa, muito, muito. Vou continuar errando, porque é um processo. Só que a partir do momento que eu erro e eu não consigo ver esse erro e parar de fazê-lo, aí eu incido nisso, nos crimes. Porque ele faz parte de uma ação da persona, da personalidade da pessoa. Então todo o processo numa terra de regeneração, de provas e expiações, é errar e aprender. Para que a gente se renove e para que a gente aprenda a olhar que algumas coisas não podem mais acontecer na atualidade, se a gente quer, de fato, ir para um mundo regenerado. E toda a literatura espírita vem falando isso. O Evangelho fala isso, o Chico fala isso, o Divaldo falou isso, o Humberto, enfim, todos os autores espíritas, todos os espíritos, desde Kardec, falam que o caminho é amor e caridade. Se o amor e caridade é contra esse tipo de coisa, não tem como a gente continuar cometendo. E cometendo assim, de uma forma descarada. A gente sai daqui, vai nas redes sociais e já... eu odeio essa pessoa. Já fofoca pro outro, já xinga, já aponta, já compartilha notícia mentirosa, que vai inflar o ódio de outras pessoas. E assim a gente vai criando um círculo de ódio que ele toma uma proporção maior do que aquela ação inicial de ter vindo ao centro, buscar um passe, buscar uma tranquilidade.
Então é muito mais importante para nós, enquanto espíritas, enquanto espíritos encarnados, buscarmos compreender a diversidade e aceitar. A lei fala tolerar, mas a gente fala assim, aceitar. Por quê? Quando eu tolero, eu estou junto da pessoa mesmo não gostando dela. Eu tolero a presença dela. É até o ato de falar assim, eu tolero sua presença, já é asqueroso para falar. Se você repete isso em voz alta, já tem uma certa relutância de estar perto dessa pessoa. Agora, quando eu aceito, eu tomo ela como um igual. Eu tomo ela como alguém que também me aceitou presente ali. Embora eu seja diferente, somos todos irmãos em Cristo. E é um princípio básico. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por que nós achamos melhores que próprio Deus para discriminar e ofender e distribuir pancada e ódio para todo mundo? É porque nós somos ainda muito pequenos, muito arrogantes em nossa pequenez. A gente aprendeu a caminhar ainda perante a sabedoria divina, perante todas as leis. Mas ainda assim, nessa veste que nós temos hoje, nós ainda pautamos pela arrogância em achar que nós somos superiores a alguém. E aqui o que diz, né? O discurso de ódio é a realidade desde que a humanidade existe. Então, antes de Cristo vir, os povos guerreavam entre os povos, seja para manter uma localidade, seja para comida, seja para humilhar o outro e dominar as terras. Depois do início das civilizações, haviam as guerras para abusar de mulheres, para tomar os tesouros, para tentar de toda forma sobrepujar um outro povo. Agora nós temos um outro tipo de tentativa de sobrepujar outro, que é o poder. Seja o poder do capital cultural, capital político, capital financeiro, mas qualquer tipo de poder ele é utilizado hoje como forma de humilhar o outro. E a gente tem assim um embate midiático muito grande, um embate político muito grande, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, enfim, toda essa digladiação só mostra o quanto isso ainda persiste e insiste em nossa sociedade, de forma que a gente acabou se dividindo entre aqueles que acham que estão certos e os outros que acham também que estão certos. Só que em nenhum momento o pessoal para e fala assim, até que ponto isso é prejudicial para nós enquanto sociedade? Jesus, nosso norte em relação à conduta do amor, da caridade, expoente moral, foi alvo de discursos de ódio por conta dos ditames da época. Olha só, que aqui está um pedacinho cortando, mas fala aqui, ó. Mateus 26, 67 e 68. Então começaram a cuspir no rosto de Cristo e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? E se fôssemos nós? Não no lugar de Cristo, tá? Era mais fácil que a gente estivesse entre aqueles que estavam cuspindo, batendo, apontando. E qual foi a máxima dele? Sofreu, aceitou tudo isso e ainda foi crucificado e pediu perdão a Deus, porque nós ainda não conseguimos entender a dimensão das ações do Cristo, que hoje, mais de 2000 anos, ainda assim não entendemos. Se na época ele falou que falava por parábolas, porque ainda não havia compreensão daquilo que era possível ser dito no momento, quem dirá agora? A gente não compreendeu ainda nem a partir dos entendimentos das parábolas. Continuamos atacando Cristo. Continuamos ainda crucificando Ele. De forma subjetiva, mas continuamos.
infelizmente. Mas esse aqui, estarem aqui hoje, já é um grande passo, porque estão buscando pensar de forma diferente. Enquanto muitos lá fora ainda assim estão com o véu de Maia, Maia é a deusa da ilusão, com o véu de Maia à frente dos seus rostos, vocês estão aqui buscando compreender as nuances de tudo o que Cristo veio falando, o que depois Kardec na codificação trouxe com os demais espíritos, com toda a equipe espiritual que está aqui presente hoje, com os atendimentos, com todas as comunicações, mas vocês estão aqui. Isso não quer dizer que vocês não vão errar. Não quer dizer que a hora que eu sair daqui e pegar minha moto, chegar lá em Catanduva, eu não vai errar. Mas a diferença está em saber que errou, podemos consertar. Um ato de desculpa. Eu errei. Mas a gente é orgulhoso também. E o ato de sermos orgulhosos nos afasta dessa compreensão em que o erro existe, tem todo um caminho até a gente compreender e se desculpar. Só que a hora que a gente desculpa, aproxima tanto. Na medida que o erro afasta, quando a gente pede perdão, isso nos aproxima. E Cristo mesmo falou para que a gente vá perdoando todos, enquanto estivermos no caminho com Ele, pedindo perdão e perdoando. E olha só, eu sou bom em decorar texto, não quer dizer que eu faça. E é isso que é importante de quem está aqui na frente. Quando a gente fala primeiro, vem para o nosso ouvido. Porque eu tenho, todas as vezes que eu faço as palestras, eu trago alguns assuntos que são para incomodar mesmo, para cutucar. Porque a gente tem muita coisa linda no Evangelho, mas a gente precisa às vezes tomar algumas cutucadas para que a gente entenda que, para além da beleza do Evangelho, a ação ela é crua, ela é dolorosa, ela é doída. Por isso que é um processo de reconstrução constante. Sair dessa crisálida, que ela é dura, que ela foi construída há muitas décadas, que já vem de uma família, de uma cultura que promove o ódio, a raiva, a discriminação, é difícil. Dói na pele. Dói na pele. E eu vivenciei isso. Meu pai era militar, meu pai era um militar extremamente preconceituoso. Extremamente preconceituoso. Não tinha uma piada dele que não fosse racista. E isso eu ouvi ao longo da minha vida e reproduzi muito isso. Muito. Até eu entender o quão errado era. E hoje eu sou professor de educação infantil, trabalho com crianças. Tem 20 anos que eu trabalho com crianças. Trabalhei como estagiário num projeto social que 95% era de população negra. Se eu não tivesse compreendido isso, eu jamais teria conseguido executar um trabalho legal que hoje ainda perpetua mais de 20 anos na educação. Minha turminha tem 3 anos de idade, tá, gente? Tem 10 alunos de 3 anos de idade. Mas, voltando, é um processo. Eu precisei me reconstruir. Eu precisei entender que aquilo que eu fazia já não condiz mais. Não condizia na época. Mas eu aprendi ainda a tempo. Se eu aprendi, todos têm a capacidade de aprender. Todos. Aqui, ó, Provérbios. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas quem tem entendimento refreia a língua. Volto naquela frase inicialmente. Se a pessoa fala, não, porque eu falo mesmo, se eu não gosto, eu vou e solto mesmo. Às vezes é sem educação. Dentro da psicologia, nós temos um conceito que chama-se funções executivas. Para amenizar a falta de educação, a gente pode colocar que a pessoa não teve o desenvolvimento da inibição, que é uma das funções executivas. Da inibição, controle inibitório, ou seja, de refrear a língua,
o pensamento antes de agredir a pessoa. Para amenizar o ato de ser sem educação, porque é falta disso. Franqueza pode ser muito bem traduzida num ato de carinho, de afetividade, de amor, de mostrar, falar assim, olha, eu não entendo, não, eu não gosto. Você pode me mostrar o seu lado, para que eu possa conjuntamente compreender aquilo que eu sou avesso? E aí tá. Nós somos avessos a toda diferença. Toda diferença. Porque nos assusta. E pior, quando somos avessos, a curiosidade humana nos leva a procurar, mas não. Em alguns casos, principalmente aquilo que destoa do que a sociedade já coloca como correto, como pleno, como certo, nós afastamos. Aí entra, novamente, a linguagem do preconceito. O homem de bem e o discurso de ódio. Olha só. O cristianismo sempre condenou a prática discriminatória. Em Mateus 5:22, ele fala o seguinte: porém, eu vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu de sinédrio. Sinédrio era como se fosse o juizado da época. E qualquer que lhe disser louco, será réu no fogo do inferno. Já desde o Evangelho, desde das Escrituras, já se condenava o discurso de ódio. E quando fala raca, raca era acompanhado com a expressão raca, virava o rosto e cuspia no chão. E até hoje, em algumas comunidades ao longo do mundo, se você virar o rosto e cuspir no chão, é sinônimo de que você despreza essa pessoa. E raca é exatamente isso, uma pessoa desprezível. Já era abominado na época uma atitude dessa contra o próximo. Agora, além de tudo, nós temos uma lei que ampara que a gente não pode mais ser alvo desse tipo de ofensa. Ou seja, a gente não evoluiu nada ao ponto de ter que criar leis que garantissem a dignidade humana. Não julgueis para não seres julgados. Todo mundo lembra disso, né? Da mulher adúltera que estava lá para apedrejar. Cristo chegou desenhando na terra: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por que a gente está tirando pedra até hoje? Se todos somos pecadores. Se todos estão aqui, porque direto e indiretamente cometemos erros, e a gente está reencarnando aí há séculos e séculos ainda, para tentar amenizar um pouquinho dessa quantidade de erros. Será que se viesse aqui, lá dos portões do céu, os anjos, com a nossa ficha corrida, a gente ia ter vergonha ou não da quantidade de pedra que a gente jogou? Lembra dos desenhos, né? Quando os desenhos cartunescos morre, vai lá, tem sempre lá um anjo segurando na porta e falando: barrou que você fez tal coisa. Será que a gente teria vergonha? Ou não? Será que a gente fala: não, estou tranquilo, minha consciência é plena. Eu durmo, eu acordo tranquilamente. Jesus respondeu, e aqui são os 2 mandamentos. Vou repeti-los, porque é sempre bom que a gente recorde desses 2 mandamentos. Nós tivemos os mandamentos de Moisés, mas Jesus, quando veio, ele falou assim: os 2 que eu vou dizer, colocam os 10 mandamentos de Moisés neles. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus não é só expressar uma fé. Porque quem está na Umbanda expressa sua fé e não deixa de amar a Deus. Quem está no islamismo, quem está no shintoísmo, eles amam a partir das suas perspectivas culturais. E isso é enaltecer a sua fé. E é muito mais pleno você ter fé em si próprio como um ateu digno
e continuar sendo caridoso do que alguém que brada no peito: sou cristão, e é uma péssima pessoa. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dentro da psicologia moral, essa estaria mais ou menos dentro do nível convencional, que é aquela de contato cotidiano. Mas é a base. Se eu não amo a mim, obviamente, eu estou mostrando a partir das minhas ações. Se eu odeio o outro, se eu ataco o outro, eu não amo a mim. Eu não amo a minha pessoa, a centelha divina. Eu não amo essa mônada divina que desceu e fez toda essa construção carnal para que a gente possa aprender em coletividade. Se Deus criou a sua imagem e semelhança, como podemos então destilar ódio aos nossos irmãos? E olha só, vamos imaginar, a gente chegou à Terra, Deus nos recepcionou e falou assim: volta lá, vocês vão ter toda essa possibilidade de aprendizado. Que bom que você veio, fique à vontade. E aqui não há regras, só há a básica: respeito aos outros. Se você sabe respeitar os outros, as demais são adjacentes. As demais se completam. Você respeita, você aceita, você ama. Está incluso no pacote do respeito isso. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E aqui a gente vai pensar, não é porque eu não concordo com algo que eu preciso ofender, agredir. Brando e pacífico. Se a boca não é só a boca que cala, mas pacifica o pensamento. Tem uma frase do Chico que fala assim: se você não tem nada para falar do seu irmão, fica quieto. Cuide da sua vida e do seu pensamento. Não levante sua voz, melhore seus argumentos. Desmond Tutu. Esse Desmond Tutu, ele é um clérigo negro que luta pelos direitos raciais. Vamos lá. Discordar é algo totalmente comum e necessário. Faz parte da vida democrática. Mas a doutrina nos esclarece que devemos ser brandos em nossos posicionamentos, pacíficos em nossas posturas, para não incorrermos em ofensas e agressões aos nossos irmãos que não pensam igualmente a nós. Então a divergência, a diversidade, ela é sadia. Porque se todo mundo fosse igual, a gente não evoluiria enquanto comunidade, enquanto sociedade. Mas o ato de conseguirmos colocar isso de forma democrática, de uma forma pacífica, branda, faz com que a construção social, esse tecido que é difícil a gente viver hoje em dia, ele se fortaleça, ele seja reconstruído e reconstruído cotidianamente. E aqui, ó, mas para ser um verdadeiro homem de bem, não basta apenas não promover o discurso de ódio, é se posicionar contra. E aqui também, Desmond Tutu, esse senhorzinho aqui. Se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. E aí a gente vai contra aquela briga de marido e mulher, homem não mete a colher. Homem mete a colher, mulher mete a colher, criança, adolescente, seja quem for. Situação de agressão, injustiça, crime. Se você não se posiciona, você é tão criminoso quanto. É difícil não ouvir isso. Porque a gente já viu várias situações dessa. A gente já viu isso. E a gente não se posicionou muitas vezes. É incômodo, né? Então, não é só se posicionar de uma forma pacífica, é ser contra qualquer tipo de injustiça. Se há injustiça, é contra a lei do amor e da caridade. É contra as leis de Cristo. É contra tudo que a gente vem buscar dentro do centro espírita. Eu não quero me posicionar de forma direta. Tem outros meios, mas a gente não pode mais calar ante essas situações.
A gente não pode mais ficar neutro ante essas situações. Isso faz mal para nós e faz mal, muito mais mal para nós e para os outros também. A base do Espiritismo é o amor e caridade. Amar o próximo implica em mudar algumas condutas, sairmos da crisálida da ignorância. A caridade está além de doações. É posicionar-se contra injustiças, é aceitar o outro. É diferente de certa forma, mas irmão em Deus Pai Criador. Eu falei, aceitar é diferente de tolerar. Aceitar é uma postura de abertura às diferenças, às divergências, ao contraditório. É sentar e ouvir. É estar atento. Não é somente escutar, é ouvir com atenção. Aliás, é o contrário. É escutar com atenção. É abraçar aquele que precisa. Caridade não se faz só doando um pedaço de pão, tudo mais. Às vezes a pessoa precisa muito mais de um acalento, de um afago. Isso é caridade, isso é amar o próximo. Porque doar, tem um monte de gente que doa lá e fica tirando 350 fotos para mostrar, olha, eu estou numa comunidade, estou fazendo doação de cesta básica. Isso não é caridade. Está longe de ser. Caridade se faz nos pequenos atos também. E aqui, eu acho que é a última. Olha só como esse quadrinho é importante. Tá vendo esse papagaio? Tá gritando, gorda, ah não, adoro ser politicamente incorreto, hahaha. Viado, preto, aleijado, feio, baiano. Os dois passarinhos livres é o consolo do preconceito. Ele não está livre ainda. Então, já que ele está preso em toda essa estrutura que fecha a mente dele, a forma mais fácil de ele encontrar alívio é sendo preconceituoso. Ele está preso ainda. Preso em toda a sua raiva e seu ódio que foi construído e alimentado constantemente. Então a gente precisa desalojar o ódio, a inveja, o ciúme e a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Chico Xavier. Obrigado, gente. Agora parece, né? Vamos elevar o pensamento a Deus, nos conectando com toda a espiritualidade amiga que aqui está presente, desde tão cedo, preparando o ambiente, preparando as salas, acompanhando cada um de vocês que se dispuseram a sair de casa para sentar aqui e talvez receber uma palavra que os ajude a compreender, a avançar enquanto espíritos encarnados nessa terra de provas e expiações. Pedimos humildemente, Senhor, que ao final desta noite, desses trabalhos, possam todos ser acompanhados pelos seus mentores, seus anjos da guarda, em segurança aos seus lares. E aqueles que não puderem estar presentes, sejam amparados e acolhidos e iluminados em suas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado, gente.